Bom dia, galera! Estamos de volta para mais uma videoaula, dando continuidade ao assunto que nós trabalhamos semana passada. A aula de hoje é para o convênio, as turmas de terceiro ano. Vamos dar continuidade aos vírus, continuidade ao tópico dos seres vivos. Semana passada trabalhamos o quê? A classificação dos vírus. Hoje nós vamos trabalhar as doenças causadas por vírus. E eu vou dividir as doenças de acordo com a forma de transmissão, a forma de tratamento, para facilitar a compreensão de vocês. Ok? Hoje nós vamos trabalhar as ISTs, que no passado eram denominadas DSTs. Às vezes o aluno confunde, principalmente o nosso aluno, quando vê IST, o nome da nossa escola, abreviação, só que eles mudaram de doença sexualmente transmissível para infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Só esse detalhe, mas eu sei que isso não vai confundir sua cabecinha. Vamos lá? Olha, primeira forma, modo de transmissão. Quando a gente fala uma doença ou infecção sexualmente transmissível, é óbvio, vem na cabeça, transmitida apenas por relações sexuais. Certo ou errado? Errado. A relação sexual é uma das principais formas de transmissão, mas ela não é a única. As ISTs elas são transmitidas por fluidos, que nós chamamos de líquidos de continuidade. O que pode ser um líquido de continuidade? Você tem sangue, sêmen, secreção vaginal, lágrima, saliva. Todas essas formas, elas podem transmitir o vírus de um organismo ao outro, ok? Então a relação sexual é uma forma de transmissão? Sim. Pessoas que compartilham objetos perfurantes, contaminados, como seringa, no caso dos usuários de drogas, certo? Em qualquer procedimento hospitalar, o material deve ser todo descartado. Por quê? Porque se ele for usado numa pessoa contaminada com alguma doença, no caso, ela pode ser transmitida de uma pessoa a outra, ok? Mas eu tenho também, ó, o beijo. O beijo pode transmitir uma série de doenças, como herpes, que é viral, como candidíase, que é uma doença causada por fungo, que a gente vai falar mais lá na frente, certo? Nós temos, a mãe pode transmitir para o bebê de duas formas, através do leite materno e através do desenvolvimento embrionário, através da placenta. Ok? O vírus pode atravessar a barreira placentária e infectar, o filho. Olha, mais uma vez aqui, olha, saliva, certo? Transfusões sanguíneas, tudo são formas de transmissão dessas doenças. Mas às vezes o aluno pergunta, tio, como é que eu vou saber que eu estou com uma IST? Algumas delas, que a gente vai ver daqui a pouco, elas não manifestam sintomas inicialmente. Esse sintoma ele vai aparecer num período posterior. Mas como é que eu vou saber o indício, indicar que eu estou com alguma IST? Primeira coisa, pessoal, é quando aparece uma ferida. Pessoal, mas essa ferida é só nas partes íntimas? Não. Normalmente ele vai aparecer nas partes íntimas, certo? Pênis, vulva, na região pubiana ali. Se aparecer algum ferimento nessa região, você já tem que ficar de alerta. Isso pode indicar uma IST. Certo? Principalmente se você não bateu, não se cortou, não se arranhou, nada. Outra, corrimentos. Muitos alunos falam escorrimento. Está errado essa forma. O correto é corrimento. Corrimentos são secreções que são eliminadas pela vagina e pelo pênis. Certo? Geralmente ele tem um odor fétido, né? Forte cheiro, e meio esbranquiçado, amarelado e às vezes um pouco esverdeado. Uma secreção meio purulenta, acompanhada muitas das vezes de pus. Isso pode ser causado tanto por fungo, como por vírus, bactérias, protozoários podem causar corrimentos. Ok? Verrugas. As verrugas elas são sinais também de algumas ISTs, como o HPV. Certo? Não quer dizer que toda verruga seja uma IST, certo? Algumas delas sim. Olha, outro indício importante para você saber que você está com alguma dessas infecções é quando você tem ardência e coceira nas partes íntimas, nas regiões pubianas, tanto para o homem como para a mulher, certo? Quando você coça demais, quando tem muita ardência, quando você urina, quando você tem também, olha, dor, o mal-estar quando você vai urinar, quando você mantém a relação sexual, quando você evacua, certo? Defeca, isso pode ser um sinal de uma IST. O aluno ele tem que ter muita noção também da higienização
da região, né, pubiana. Higienizar a vulva, a vagina, o pênis, a glande, de modo geral ali, certo? Isso tudo ele tem que ter bastante cuidado. Mas olha, tio, como é que eu faço para prevenir esse tipo de doença? A principal forma de prevenção é o uso do preservativo, certo? O preservativo, ele é a principal forma de você evitar. Mas, obviamente, é importante que a gente tenha aqui meios também para evitar isso. Higienização, certo? Não ter muitos parceiros, não compartilhar seringa. A mulher, quando ela está, por exemplo, grávida, ter todo um cuidado no pré-natal, fazer o acompanhamento, verificar, fazer os exames, verificar se ela não apresenta nenhuma infecção que possa passar para o bebê. Isso tudo são formas de você evitar a disseminação dessas doenças. Ok? Ó, então o preservativo, ele é o único método contraceptivo para prevenir para praticamente todas as STs através de relações sexuais. Cuidado que a relação sexual oral, ela é uma forma de transmissão e nesse caso não existe um preservativo que previna o tipo de transmissão oral. E a pessoa tem que ter muito cuidado na questão do sexo oral. Mas a relação sexual com preservativo, ela vai preservar tanto o homem quanto a mulher. Uma coisa que eu acho interessante é o aluno entender esse esquema aqui. Isso aqui eu tirei do site do Ministério da Saúde. Ele classifica as ISTs de duas formas. Aquelas que são sintomáticas e aquelas que são assintomáticas. O que é uma doença sintomática? É aquela que o indivíduo ele adquire o micro-organismo e em poucos dias ele vai manifestar os sintomas da doença. Certo? Já uma doença que ela é assintomática, o indivíduo está infectado, está com o micro-organismo, está transmitindo, mas não está sentindo os sintomas. Ele pode aparecer de forma mais tardia. Agora, eu quero que vocês se atentem, principalmente as meninas agora, as meninas, certo? Presta atenção, minhas queridas. A maior parte das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, elas são assintomáticas, como está mostrando. Por isso que aqui é o esquema fazendo uma analogia com o iceberg. Lembra que o iceberg, a menor parte do bloco de gelo fica fora d'água e a maior parte fica submersa. É aqui que ele está comparando isso. Ó. A maior parte das ISTs, elas são assintomáticas, quer dizer, a gente está infectado e não sabe que está infectado. Tudo bem? Só que uma pequena parte delas são sintomáticas e você adquire o micro-organismo e em poucos dias você está manifestando sintoma e é óbvio que você vai buscar tratamento. Às vezes o problema é que quando você está com uma doença assintomática, você não sabe que está infectado e você não vai buscar tratamento, porque a gente não tem muito hábito de fazer preventivos. Aí que é importante para a mulher. Lembrem que vocês precisam fazer o preventivo, isso é óbvio para quem já tem, né, uma vida, já iniciou a sua vida sexual. Mas é importante para a menina, mesmo sendo virgem, procurar um ginecologista para fazer um aconselhamento, né, adequado, ver se como é que está o ciclo menstrual, verificar como é que está alguma infecção, higienização, isso é importante, ok? Porque algumas infecções a gente pode adquirir pela roupa. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas olha lá, meninos, eu quero que vocês se atentem. A maior parte das doenças que são assintomáticas, quer dizer, aquelas que a gente não tem o sintoma, elas se manifestam no sexo feminino. Ok? Está vendo a importância? Enquanto que as doenças assintomáticas, a menor parte delas são no sexo masculino. Já as doenças sintomáticas, é o contrário. A maior parte das doenças sintomáticas, elas são no homem, quer dizer, o homem adquire, em poucos dias ele está sentindo os sintomas. A mulher não, vai demorar muito. Eu vou dar um exemplo de cada. Não são vírus, mas serve para ilustrar esse esquema aqui. Gonorreia, que é um assunto que a gente vai falar mais lá na frente, é uma doença bacteriana. Ok? A gonorreia, no homem, ela é sintomática. O homem manteve a relação sexual, adquiriu a doença do parceiro, a parceira, de 3 a 7 dias, em média, ele vai ter o sintoma da doença. Ele vai ter uma ardência, uma dor no pênis, então ele vai logo procurar tratamento. A mulher não. Ela vai estar transmitindo, ela não vai estar sentindo, mas ela está infectada. E muitas das vezes, quando ela descobre, a doença às vezes está no estado mais avançado, que prejudica o tratamento. Ok?
Já uma doença assintomática no homem, eu tenho, por exemplo, a tricomoníase, que é uma doença causada por protozoário. O homem, ele vai ter a doença, vai transmitir, mas ele não vai ter os sintomas. A mulher não, em poucos dias ela vai estar com corrimento, uma ardência e uma coceira na região genital. Deu para entender isso aí? Beleza. Olha, hoje eu quero falar para ti, inicialmente, a primeira doença é o condiloma acuminado. Esse item, nos últimos anos, ele vem sendo muito cobrado no Enem. Por quê? O governo, ele tem as suas campanhas de vacinação. E uma das campanhas de vacinação que o governo destaca bem nas provas do Enem é a campanha de vacinação contra o condiloma acuminado, que é o famoso HPV. O que significa HPV? HPV é a abreviação do vírus, que significa P, papiloma, V, vírus e H, humano. A gente chama popularmente de HPV, para não falar aquele nome grandinho do vírus, papiloma, vírus humano, certo? Esse vírus, pessoal, ele pode, na mulher, causar, está associado a alguns tipos de HPV ao câncer do colo do útero. Só que no homem ele pode causar câncer de pênis. Daí a importância das campanhas de vacinação para tentar evitar essa doença. Esse é um dos cânceres que mais atingem as mulheres no Brasil. Tudo bem? Olha só, ele tem um nome vulgar, ele é chamado de crista de galo. Por quê? Porque o principal sintoma dele são verrugas. E essas verrugas, quando se desenvolvem, elas ficam parecendo a crista de um galo. Daí o nome popular de crista de galo. Olha, existem mais de 200 subtipos do HPV. O mais comum é o 6 e o 11. Mas o que eu quero destacar para vocês, pessoal, é o HPV 16 e 18. Esses dois eles estão associados ao câncer do colo do útero, ao câncer de pênis e vulva. As campanhas de vacinação, elas são para esses dois tipos, esses dois subtipos do HPV, certo? Quando a garota, a moça, a menina, ela vai fazer um preventivo, o médico, entre os exames que ele analisa, ele vai analisar a presença desse vírus na secreção. E quando ele analisa o colo do útero, ele vai verificar se tem alguma lesão, alguma verruga, alguma inflamação, alguma ferida no colo do útero. Ok? Aí, olha, mas ele pode dar também as verrugas cutâneas. São verrugas que se manifestam no pênis, certo? Na vulva, na região pubiana e depois pode se espalhar em outras partes do corpo. E qual é o sintoma dela? Ela dá febre e, como eu falei, a verruga, certo? Existem drogas antivirais que bloqueiam o ciclo reprodutivo do vírus. Quando baixa a resistência, é comum a pessoa voltar a manifestar as verrugas. Mas quando você está com a verruga, você pode retirar a verruga, que é o vírus. Olha. Lembra que nós falamos semana passada? Ele é um vírus envelopado. Olha. Tem um envelope, aí você tem dentro do envelope a cápsula e dentro da cápsula o material genético. Tudo bem? Isso aí é mais novidade para a gente. Ó, aqui são a manifestação clínica. As imagens são um pouco feias mesmo, certo? Mas não tem como trabalhar a doença sem mostrar uma imagem feia. Aí você tem aí, olha, a verruga, as verrugas no pênis e na vulva, certo? Aqui, olha, verrugas na região pubiana, aqui, olha, verrugas na boca, nos lábios, né, na mucosa interna. Aqui, olha, é um médico fazendo a retirada de verrugas do glúteo de um paciente. Ele, tipo, cauteriza. Existem medicamentos à base de ácido que você coloca e ele vai fazendo com que a verruga caia de pedacinho em pedacinho, às vezes ela inteira. E você pode ir no médico e vai retirar através de cauterização, como você está vendo aqui. Ó, aqui são as verrugas que foram retiradas desse paciente. Ó, ela pode se manifestar no rosto também. Depois que retiraram, através da cauterização, você tem ó, no lábio, na língua, ó, depois que retiraram da língua. E aqui é uma imagem de um câncer do colo do útero, certo? Aqui é um câncer que já está no estado mais avançado. Eu quero que se atentem muito para essa imagem, principalmente as meninas. E principalmente para esse termo aqui, ó. Você vê muito isso aqui em reportagens, em exames, quando aparece essa abreviação NIC. O que significa o termo NIC? NIC significa neoplasia intracervical. Observe que ela tem classificação. 1, 2, 3. Ó, eu quero que o aluno se atente muito para esse slide, que ele mostra diferentes estágios do câncer do colo do útero. Muito aluno pergunta para mim o seguinte, professor,
Mas quando a pessoa está com câncer, ela não vai sentir dor na região? Às vezes sim. Na maioria dos casos, ela não vai sentir dor. Certo? O que vai acontecer? Quando o médico faz um preventivo, ele analisa o colo do útero, ele aparece assim, olha, sem lesão, tranquilo, quer dizer que esse colo do útero está normal. Você analisa no ângulo e a parte mais interna você vai ver que está normal. Quando aparece alguma lesão no colo do útero, é feito uma retirada do material para fazer uma biópsia e verificar. E essas células elas podem estar, né, em primeiro, segundo, terceiro ou quarto estágio. E é muito comum você ver a abreviação NIC. Mas tio, professor, o que significa esse NIC? NIC significa neoplasia intracervical, certo? Quer dizer que são células em estágio cancerígeno. Aqui você verifica ela no colo do útero e aqui no outro ângulo, olha. Observe que o colo do útero já está sendo prejudicado aqui, ó. No segundo estágio, você pode notar que ele já se encontra mais avançado. Terceiro estágio, mais avançado ainda, assim sucessivamente. O importante é você fazer o preventivo anualmente, para que, se tiver alguma alteração no colo do útero, ela se encontre no estado inicial, para que dê tempo de você realizar o quê? O tratamento adequado e evitar que a doença se manifeste de forma mais grave. Tudo bem? Ó, aqui são algumas fotos de câncer de pênis e câncer de vulva. Aí o aluno pergunta, professor, mas câncer de pênis? A vacina, que é desenvolvida para as meninas, já há muitos anos, eles desenvolveram nas meninas principalmente no período em que elas não tinham iniciado a vida sexual. Por quê? Para que quando elas iniciassem a vida sexual, já estivessem imunidade contra o HPV. Mas para que imunizar os meninos também? Porque todo mundo pensa, mas o HPV não vai causar câncer do colo do útero. O homem não tem útero. Só que no homem, esse vírus ele vai causar câncer de pênis. E o homem precisa se imunizar. Imunizando os meninos, certo? Quando ele for manter relação com uma menina, ele pode não transmitir a doença para ela e não adquirir. Ok? Aí a importância disso. Ó, segunda doença, nós temos a herpes. A herpes, pessoal, é um grupo de vírus, no caso, muito importante. A herpes é uma doença que, para nós, ele vai ter duas formas importantes para a gente entender. A herpes oral, que é o HSV do tipo 1, e o HSV do tipo 2. Mas o que significa HSV? São abreviações da nomenclatura viral. Significa Simplex Vírus Humanos. Certo? Esse vírus, pessoal, como eu estou mostrando, ele vai ter duas formas de manifestação. A herpes do tipo 1, ela é oral. A manifestação clínica se dá na região oral. E a herpes do tipo 2, ela é genital. Os pesquisadores, cientistas, acreditam que a herpes do tipo 1, ela seja encontrada em aproximadamente 58% da população no mundo. Só que muitos apresentam a herpes do tipo 1, só que de forma sintomática. Geralmente essa doença é oportunista, quando a tua resistência baixa, ela começa a se manifestar. Certo? E ela é transmitida, além das relações sexuais, principalmente pelas vias aéreas e respiratórias. Gotícula de saliva, objeto contaminado, beijo, espirro, certo? E o sintoma dela é o quê? Ela começa com uma bolhazinha de água, depois essa bolha estoura, se transforma numa ferida, numa ulceração, ok? Em várias regiões do corpo, principalmente na boca e na região genital. A gente trata os doentes com drogas antivirais, né? Geralmente depois de uma semana, duas, essa ferida ela seca, ela cicatriza, o sistema imunológico combate e desaparece a manifestação clínica. Baixou a resistência, ela pode voltar a manifestar. Aqui é um vírus, olha, mais uma vez é um vírus envelopado, né? E aí você tem, olha, a herpes do tipo 1, que ela é oral, olha, e a herpes do tipo 2, que ela é genital. Ó, uma ferida oral, começa com uma bolha de água, depois ela estoura e você tem a manifestação, né, da ulceração. Aqui, olha, como nós falamos no início da aula, algumas dessas infecções elas podem ser passadas via placenta da mãe para o bebê. Aqui é uma herpes neonatal. A criança adquiriu o vírus através do desenvolvimento embrionário. Olha lá a imagem. Triste, né, pessoal? Por isso que o pré-natal é muito importante, tanto para a saúde da mãe e do bebê. Olha só a manifestação clínica aí. Ok?